Fala pessoal, muito bom dia para você que está acessando a nossa EBD aqui na Igreja Batista Betânia. Nós estamos começando o mês dos jovens e você sabe que mês dos jovens não tem jeito. Mesmo sendo esse ano online, mesmo a gente tendo todas as limitações, não vai deixar de acontecer e nós estamos com um gás total para oferecer o melhor para vocês. E, cara, já para começar a EBD, já vai ser uma EBD totalmente diferente. Eu quero trazer alguns convidados que são pessoas super especiais para mim. E com isso, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, para que vocês possam também, junto com a gente, crescer e amadurecer em tudo isso que nós vamos tratar aqui. Bem, talvez aí você já viu nas redes sociais que o nosso tema esse ano é metamorfose. Exatamente isso. Nós entendemos, eu principalmente, em todo esse tempo aí, fiquei refletindo sobre o que nós poderíamos tratar em agosto, e aí veio esse tema. Por quê? Nós queremos entender que esse tempo é um tempo no qual a gente ficou dentro de um casulo realmente por um período, e agora nós estamos começando a sair aos poucos. Mas como que nós vamos sair? Nós temos agora um novo tempo no qual a gente pode construir tudo diferente, só depende da gente. Mas será que nós estamos preparados para construir esse novo tempo? Então, durante esse mês todo, nós vamos trabalhar essa questão de metamorfose, dessa transformação que nós estamos passando, que nós nunca passamos em toda a humanidade, nunca ouviu falar o que aconteceu aqui, porém, nós estamos tendo a oportunidade de viver esse tempo e, melhor, de transformar esse tempo e de criar um novo futuro, um futuro que possa ser completamente diferente daquilo que nós estávamos vivendo ali no passado, logo ali, né, em janeiro. Então, vem comigo, esse mês vai ser top, eu tenho certeza que você vai se amarrar e você vai gostar muito de tudo que vai acontecer. Bem, vamos lá. Para começar esse domingo, cara, olha, como que eu orei a Deus para Deus abrir uma porta de oportunidade para que Ele pudesse estar comigo e graças a Deus eu consegui uma agenda aí com esse grande amigo que eu tenho, uma pessoa que, cara, é especial demais para mim. Um cara que é o meu mentor, que me ajuda muito nessa questão de liderança de jovens. Ele é escritor de livros, ele tem vários livros sobre liderança de jovens. E, cara, conhecer ele foi uma das melhores oportunidades que eu tive quando líder. Porque eu estava num momento muito difícil da minha liderança e eu lembro que eu estava procurando na internet pessoas que eram líderes, que davam algum tipo de curso e, cara, eu encontrei. E aí, quando eu conheci ele, cara, minha vida mudou, porque ele me ajudou muito nas questões de liderança com juventude. E eu estou falando desse cara aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui para vocês verem, ó. É esse cara aí, ó. Grande Jadão. Fala, Gê. Como tá, meu amigo? Oi, gente, rapaz, boa noite, bom dia. Prazer falar com vocês. Importante demais estar aqui caminhando com vocês e poder de alguma forma conversar uma parte uma parte da palavra, uma fração, e sabe, poder compartilhar, poder caminhar com o Felipe é uma bênção, é uma honra que Deus me deu. Um amigo que ao longo da jornada se transformou, era um irmão que se transformou num amigo. Que bom conhecer você, que bom poder, através desse recurso aqui, falar a você aonde você estiver aí. Vamos para cima. Seja uma manhã muito poderosa e de muito aprendizado para a gente. Show de bola, meu amigo. E é dentro desse contexto e sabendo que você tem escrito vários livros, que você tem. Antes aí, fala um pouquinho aí de onde você é, para o pessoal te conhecer aí, os livros aí que você lembra aí que você já publicou aí. Fala aí, conta um pouquinho para a galera aí, para a galera te conhecer um pouco mais aí. Vamos lá. Então, gente, meu nome é Jader Cruz, sou pastor aqui na Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Meu pastor, pastor Jaime Soares. E eu sou pai do Benjamin, marido da Patrícia. E nós, nessa família, é uma família missionária. Nós lidamos com jovens e adolescentes desde 2000, até antes. Algumas experiências que nós tivemos com jovens, mas foi até antes. E nesse processo, a partir de então, a gente começou a trabalhar nesse processo de instrução, de palestra, de formação e aperfeiçoamento de líderes para atuarem com jovens e adolescentes. Nesse processo,
tive a oportunidade de publicar 9 livros. E esse mês de agosto, nós, pela bondade, nós vamos publicar o 10º livro. Glória a Deus por isso. É o 10º livro e o 10º ano da Conferência Capacitar, que é uma conferência que nós organizamos a fim de ferramentar jovens e adolescentes. Nós acreditamos que liderança de jovens não é só um cargo da igreja local. Liderança de jovens é uma causa da qual nós carregamos para o nosso coração. É como se a gente ouvisse do céu o desejo de ofertar a nossa vida pela causa missionária, pela juventude brasileira. Então, nós entendemos que esse chamado do céu vai muito além de um diálogo com relação ao cargo que a gente congrega. A gente oferta muito mais do que o cargo exige. A gente oferta a nossa vida, nosso tempo. É uma honra de verdade ser recurso do céu para a terra. E atuo especificamente numa comunidade chamada Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro, que é uma área conflagrada, uma área de guerra de traficantes, guerra de milícia, tráfico, e a gente tenta de alguma forma atuar. E na área secular, de forma profissional, sou conselheiro tutelar na cidade do Rio de Janeiro e atuo também nesse território. Então, meu desafio, além da pregação do evangelho no território, é interagir para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Caraca, muito top, muito bacana. Vai do começo ao fim, né? Até no momento ali que elas estão passando por uma grande dificuldade, você está lá para ajudar e depois... Exatamente. São contextos de delegacia, hospital, abandono, violência, abuso. Infelizmente, a gente atua numa área assim, bem complexa de se lidar e às vezes é bem desgastante emocionalmente e tudo. É muito difícil. Show de bola. É verdade. Eu já comprei meu livro, né? Esse daí mesmo que você está escrevendo já está comprado. Daqui a pouco chega aqui para mim e eu estou super curioso e na expectativa para poder ler e aprender bastante contigo aí, meu amigo. Vai chegar. Acredito que até meados de agosto esse livro está aí, em nome de Jesus. Show de bola. Então vamos lá. Vamos começar então nosso EBD, gente. Agora que vocês já conhecem o Jader. Jader, vou deixar você à vontade aí, cara. Você já sabe o tema aí, a gente já trocou uma ideia sobre o tema, sobre tudo aí que nós estamos vivendo, que nós queremos viver aqui para a nossa juventude esse ano. Então, eu vou deixar você bem à vontade aí para você poder nos ensinar um pouco aí de tudo aí que Deus tem colocado no seu coração e a gente aprender aí nessa aula que nós vamos ter agora, tá bom? Vou jogar você na tela sozinho aí para o pessoal não distrair com essa cara feia minha aqui. Você fica à vontade aí, tá, meu amigão? Assim que você terminar, a gente volta aqui e troca uma ideia aí, tá bom? Ótimo, vamos lá. Valeu. Gente, eu quero conversar com vocês, no tempo que nós temos, sobre o processo de mudança da gente. As pessoas mudam. E esse processo de mudança é natural, mas, eventualmente, por não entender esse processo, por não entender esse movimento da mudança, a gente, às vezes, deixa passar algumas coisas, a gente resiste a algumas mudanças, não tem jeito, você vê. Não vamos muito longe. Vamos pegar um exemplo prático agora, recente, que é essa questão da pandemia. Essa pandemia fez a gente mudar radicalmente quem nós éramos para aquele que nós seremos agora, pós-pandemia. Nós perdemos amigos, nós perdemos familiares. Eu estive no CTI durante 8 dias e mais 4 dias na enfermaria, lutando pela minha vida. Eu saí de lá com uma perspectiva da vida muito diferente, né? Com uma ideia de aproveitar a vida numa outra ideia, numa outra intensidade e aproveitar os pequenos momentos da vida. Ou seja, eu mudei. O Brasil mudou. Eu tenho certeza de que o mundo como ele ele está sendo mudado. Existem vários aspectos para observar essa mudança, mas eu queria observar no nosso mesmo aqui, o nosso interior, a nossa vida, o nosso dia a dia, e pensar o quanto que essas mudanças, eu não estou falando só da pandemia, não estou falando só da quarentena, eu estou falando de um modo geral, no aspecto geral do que nós estamos vivendo, o tanto de decisões que nós temos que tomar que dialoga com essas mudanças, que interagem com essas mudanças. E as mudanças, de certa forma, são as transformações da vida. A vida vai... Eu às vezes me pego pensando
em algumas decisões que eu tomo na vida, assim, se eu parar para avaliar 5 anos atrás, como seria essa mesma decisão. Às vezes eu me pego fazendo esse exercício. É uma decisão que eu tomei terça, que passou a semana passada, e como isso seria tomar essa decisão há 5, 6, 7 anos atrás. Com que base eu tomaria essa decisão? Então, sem que eu percebesse, minhas experiências de vida, minhas experiências com Deus, minhas experiências com a minha família, foi me moldando, foi trabalhando em mim, foi forjando em mim o pai que eu sou hoje, o marido que eu sou, o pastor que eu sou. Então a vida vai exigindo da gente, a vida vai tratando a gente. E uma das coisas que passa pela minha cabeça é que algumas pessoas pensam que as transformações da vida, as mudanças, elas só ocorrem no período da juventude, no período da adolescência. E não, eu peguei uma frase do Isamitiba que ele fala assim: o ser humano pode começar a mudar em qualquer fase da vida, inclusive na terceira idade. Nós somos uma página nova a cada dia. E isso é uma grande realidade, principalmente para quem já esteve ou está lidando num processo de crise espiritual, crise conjugal, crise financeira. As crises vão moldando, vão forjando a gente, vão movendo a gente de lugar. E acho que esse talvez seja o ponto principal de várias crises existenciais, né? Esse movimento que a crise trabalha na gente. Antes a gente era uma forma de ser, nós tínhamos uma forma de propor a vida, nós tínhamos uma forma de encarar a vida, e aí você se depara com uma mudança que te moveu suas posses, moveu suas finanças, moveu tanta coisa na sua vida, que hoje você não é mais aquele cara de janeiro ou de dezembro do ano passado. Você hoje tem mudanças que você está aprendendo a lidar. Eu fico pensando um pouco no texto que traz exemplos de Davi. Esse exemplo de Davi sempre me vem na memória. A timeline, né? A linha do tempo da história de Davi, do rei Davi. Ele, quando ele foi ser ungido como rei, o pai nem considerou convidá-lo para aquela reunião. Só listou ali, só elencou os filhos que ele achava que tinha condição de ser rei. Até que Samuel falou assim: não, tá faltando alguém aqui, tá faltando. Cadê os outros filhos? Quem são os seus outros filhos? Aí ele veio e mandou chamar Davi. Davi, nesse processo, Davi estava. Depois ele vai argumentar sobre isso até num momento decisório da sua vida. Ele falou assim: eu já lutei com um leão, já lutei com um urso, e eu posso encarar esse gigante. Eu penso muito nesse processo, o quanto que o leão moldou Davi, forjou Davi, o quanto que o urso forjou o Davi um cara novo, uma pessoa nova, o quanto que aquele Golias forjou em Davi um cara novo. Então, assim, as crises, as lutas, as tribulações, a vida vai forjando na gente alguém novo. Eu tenho convicção de que o Felipe que eu conheci anos atrás não é o Felipe que eu estou conversando aqui hoje. Então, qual o Jader não é o mesmo, porque a vida foi forjando a gente, foi moldando a gente. E nada mais determinante esse processo de mudança do que uma crise na nossa vida. E assim, às vezes a gente fala assim: poxa, eu tenho questões específicas que vocês não têm, eu vivo uma condição de vida que ninguém aqui vive, e por isso eu tenho que aprender a mudar rápido, a entender rápido o meu momento, senão eu não vou conseguir reagir ao que está acontecendo. Gente, todos nós tivemos e temos situações diferentes a lidar. É claro que cada um reage. Não existe mais forte, né, mais fraco nesse sentido. Porque cada um reage diferente. Tem gente que diante daquele gigante, ia enfrentar ele e ia ganhar também. Tem gente que ia olhar e falar assim: não vou nessa peleja agora, não é a minha. Não me sinto vocacionado, não me sinto encorajado a enfrentar ele agora. Então ele recuaria, e talvez esse processo na vida dele de mudança ia demorar um pouco mais. Enfim, esse movimento que trata na gente, que move a gente a uma mudança, é um movimento involuntário. A gente nem sempre procura
as circunstâncias de crise. A gente nem sempre procura os aspectos da qual a gente vai escolher. Não, vou escolher essa aqui, porque isso aqui vai trabalhar em mim, essa mudança. Não, a mudança acontece sem pedir licença. Eu acho que isso é uma grande sacada do processo de transformação do céu na nossa vida. Não existe um movimento de mudança onde a gente concorda com esse processo, onde a gente concorda com esse movimento. Não, esse movimento acontece a despeito de eu concordar ou não, é algo que o próprio movimento do céu vai conduzindo a gente a tentar a se movimentar diante de um novo Jader, de um novo eu, de um novo Felipe, de uma nova igreja, de uma nova cidade. A gente vai sendo conduzido a isso. O Senhor vai nos movimentando nesse sentido. Eu pego pelo menos 2 exemplos para a gente pensar aqui. Primeiro é Davi. Ele não tinha privilégio em casa, não tinha muita honra em casa, era um cara com poucas oportunidades, mas mesmo excluído pela família, mesmo deixado de lado nas oportunidades pela família, o Senhor enxergou nele um rei e num processo incrível de transformação, traz um cara que estava de trás das malhadas, cuidando das ovelhas, esquecido pelo tempo de capacitação, esquecido pelas oportunidades que a família pudesse te dar. Ele foi esquecido por tudo isso, mas não foi esquecido pelo céu. Então, houve um movimento incrível de transformação na vida de Davi, para que ele se tornasse o rei que ele foi. Avaliem, analisem bem comigo, pensem comigo. Quem olhasse Davi de longe, observando esse cara ali cuidando das ovelhas, depois ele chegou marcado, chegou ferido numa briga com o leão, e depois ele chegou ferido de novo numa outra briga com o urso. Quem imaginava que Deus olhava para esse cara e Deus observasse, entendia nesse cara o futuro rei, alguém que pudesse representá-lo, alguém que pudesse ser uma liderança tão proeminente e tão relevante na Terra. Para que isso acontecesse, para que a visão do céu se concluísse na vida de Davi, tinha que existir um processo, etapas de transformação. Sem que a gente perceba, existem algumas etapas de transformação na nossa vida que vai nos conduzir exatamente para o lugar da bênção, para o lugar da promessa, para o lugar para onde Deus está nos conduzindo. Se Deus está nos conduzindo, Ele está propondo mudanças importantíssimas para o processo de crescimento, enriquecimento e tratamento da gente. Então, não dá para a gente ficar aqui escondido dizendo assim, não, deixa. E acho que é legal pensar nisso, porque Deus faz a promessa, mas não revela o processo. E isso é muito rico pensar isso. Se Deus dissesse para Davi, você vai ser rei, mas você vai passar por isso, isso. Meu Deus, vou nada, cara. Aí, nesse ponto, eu trago para a conversa José, rejeitado pela família, passa uma humilhação horrível depois de ser vendido pelos seus próprios irmãos. Pensem comigo. Deus dá a José um sonho. E José, então, compartilha esse sonho, remetendo à ideia de que ele estaria sendo escolhido por Deus ou contemplado pelo Senhor para uma perspectiva de liderança. Logo, isso inflama os seus irmãos. Meu irmão, por que meu irmão foi escolhido e eu não fui? Por que é José a liderança e eu, que sou muito mais capacitado, não seria eu a liderança? Pensem comigo, José, então, agora, ele é vendido pelos seus irmãos. Os ismaelitas pegam José, vendem ele no Egito. Na casa de Potifar, ele começa a prosperar como governante da casa de Potifar. Lá ele se depara com uma difamação, uma calúnia horrível que torna José alguém de má índole, todo mundo olhando José agora de uma forma muito diferente, um homem de honra, um homem que não tocou naquela mulher, e mesmo assim ele é covardemente difamado naquela terra, e ele agora vai preso. Vejam vocês, ele é vendido pelos seus irmãos, ele é difamado pela esposa do seu chefe, agora ele vai preso, e depois de passar 13 anos nesse processo,
ele agora ele escuta, ele vai falar sobre um Faraó vai ter um sonho e alguém lá que esteve com ele na cadeia diz que ele tem esse dom de interpretar sonhos, então ele vai interpretar o sonho de Faraó e quando ele interpreta o sonho de Faraó, então agora ele vai ser governador. Dois pontos que eu penso a partir disso. Primeiro, se alguém dissesse para José, você vai ser governador do Egito. Opa, estou dentro. Eu quero posição de liderança, estou preparado para isso, cursei as melhores faculdades para isso, fiz MBA, estou aqui, estou pronto. Meu currículo está legal, estou disponível, posso viajar, estou aí. E se alguém dissesse, José, para tu ser governador, cara, tu vai passar por todo esse processo aqui. Você vai passar pela humilhação, você vai passar pela dor, você vai passar pela tristeza de ver sua família fazendo o que você fez com José. E você vai preso. E quando você for preso, você vai ser esquecido na cadeia. Você acha honestamente que José, cheio de fé, ia pegar e dizer assim, pode contar comigo? Deus, ele não trata com a gente o processo, ele dá a promessa, ele não trata o processo porque sabe que seria dor demais para a gente lidar com o que vai acontecer. Seria dor demais lidar com o que vai acontecer. Então, nesse sentido, Deus vai movendo a mudança a fim de que a gente consiga suportar o processo. Porque se a gente tem noção do que vai acontecer, a gente não enfrentaria o processo para chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue. Não tem supercrente. Não existe aquele que diria assim, não, você pode ficar certo. Eu, para cumprir aquilo que Deus tinha na minha vida, como governador do Egito, eu enfrentaria tudo, sim. Bastasse você ver os seus irmãos te venderem, te magoarem, te ferirem. Bastasse você olhar para uma injustiça, todo mundo dizendo que você tentou abusar de uma mulher e você viveu um tempo de injustiça. Bastasse você ficar 13 anos numa prisão, esquecido, que você ia rever todo o seu conceito. Falar, não, eu preferia não saber de nada. Que dor que está sendo viver isso. Enfim, enquanto a gente está vivendo esse tempo de dor e de luta, Deus está nos conduzindo, nos dando força para suportar isso. Porque nós estamos observando a promessa e não estamos cientes totalmente do processo. A gente sabe que Deus está no controle. Então, essa mudança que vai acontecendo na gente para suportar, para a gente suportar esse tempo que nos apresenta. É para a gente suportar esse tempo que a gente está em direção àquilo que Deus quer que nós alcancemos. Então, não dá para a gente ficar aqui pensando, eu não posso mudar. Se você não mudar, você não chega em lugar nenhum. Se você não entrar nesse casulo, se você não entrar nesse processo de metamorfose, você não vai chegar a lugar nenhum. Alguns movimentos do céu vão te movimentar exatamente para o lugar que ele quer te levar. Porque se dependesse de você, talvez você ficaria sempre no lugar de conforto. E esse casulo, essa metamorfose, ela te leva para um lugar que não é esse lugar de conforto, mas é um lugar que Deus preparou para você. E que, por fim, você vai dizer assim, ainda bem que Deus não me permitiu estar no lugar de conforto. Porque se Deus me permitisse ficar no lugar de conforto, eu não teria vivido o que eu tenho vivido hoje. Para que eu possa, hoje eu tenho privilégio, irmãos, de escrever, de ter publicado 10 livros, das quais alguns deles já está na terceira, na quarta edição. Que privilégio. E aí você fala assim, poxa, isso significa então que você estava preparado para isso. Deus foi me movendo, me moldando para isso. Deus foi me conduzindo a esse processo. Deus foi me fazendo entender esse movimento. E nem sempre eu fui entendendo. Nem sempre isso foi claro para mim. Algumas portas que se fecharam, eu entristeci demais. Mas era movimento do céu para que outras portas se abrissem para mim. Era um movimento do céu para que eu chegasse num lugar onde eu jamais imaginei chegar.
Hoje eu tenho uma relação de mentoria. Um outro dia eu posso falar o meu tempo, como se deu, vou falar rapidamente sobre isso. Mas eu trabalhei numa tribo indígena chamada Pissiri, no Paraguai, tribo dos Pissiris, no Paraguai. E pela bondade de Deus, nós ganhamos lá no Paraguai 157 almas para Jesus. No presídio do Paraguai, numa tribo indígena e na cidade de Pedro Juan Cabaleiro. Eu estava me preparando e sendo preparado para ir para Moçambique, na África, numa cidade chamada Maputo. E esse meu tempo no Paraguai, minha imersão foi numa tribo. Eu batizei num rio com um índio lá na ponta do rio de Tucaia para ver se vinha jacaré. A nossa ceia foi na folha de bananeira. Eu estava sendo preparado, forjado, moldado para ir para Moçambique, para depois ir para um lugar chamado Beira, em Moçambique. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que existe um movimento de preparação, e esse movimento vai transformando você. Logo, eu estava muito preparado para ir, eu estava me sentindo muito preparado para ir, confiando que Deus estava me movendo a um lugar onde Ele queria que eu estivesse. Quando eu voltei para o Brasil, meu pastor pediu para que eu ficasse ainda mais alguns 6 a 8 meses ainda aguardando a minha comissão a minha ida para a África. E nesse tempo de transformação e de mudança, eu me tornei muito mais servidor, eu queria servir a igreja. E quando eu cheguei da tribo dos Pissiris, quando eu cheguei do Paraguai, eu procurei lugar na igreja para atuar e não conseguia lugar para atuar. A igreja só ficava pregando. Eu queria ajudar a igreja local, eu queria ajudar a igreja que eu estava plantado. E o único lugar que tinha, acho que eu nunca contei isso para o Felipe, o único lugar que tinha na igreja local, naquele momento eu tinha 20 anos. Naquele momento eu tinha 20 anos. E o único lugar que tinha era o retroprojetor da igreja. Hoje nós temos os projetores e tal, a digital, enfim, cada coisa bem legal. Mas na época era retroprojetor. Não sei se vocês aqui já viram um retroprojetor, uma caixa assim, uma iluminação, umas folhas de transparência. E eu falei assim, pastor, deixa eu ajudar. Pastor, você vai embora para Moçambique, fica um tempo com a tua família aí. Eu só quero ajudar, enquanto estou aqui, só quero ajudar na igreja local. Não, tá bom, fica por aí. E eu fiquei ajudando, até que um dia eu fui, uma das funções era estar nas reuniões e fazer a projeção das reuniões. Eu fui numa reunião de liderança de jovens. E aí nessa reunião de liderança de jovens eram quase mais de 100 líderes. E precisava de líder de jovens numa igreja afastada, num setor bem escondido, num lugar bem escondido, bem difícil de chegar. E eu falei assim, poxa, eu vou ver quem vai liderar lá, porque dependendo de quem for liderar lá, eu vou ajudar também. Eu quero ir lá. E aí, quando o pastor lá da juventude pediu para que alguém se colocasse como voluntário, ninguém se voluntariou. E eu falei, deixa eu. Aí ele olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje, ele olhou para mim, aí a reunião, todo mundo assim, ele falou assim, vocês estão vendo, né? Se vocês não quiserem aceitar, eu vou mandar o cara do retroprojetor aí, quer dizer. Tipo assim, eu falei, cara, que loucura. O cara, literalmente, o cara falou assim, pô, olha, ele tipo assim, me usou como ameaça. Eu falei assim, eu vou mandar esse cara aí, tipo, ele não me ninguém, naquele contexto de juventude ali, ele não era conhecido. E, enfim, ninguém quis ir e eu fui. Naquele mesmo dia, eu fui para aquela congregação e eu fui atuar com juventude. Gente, eu estou dizendo para vocês, eu preciso que vocês entendam esse movimento de transformação. A transformação não é algo que a gente tem imediatamente, não é algo que a gente concorda. Vou te dar um exemplo. Se você pega agora no teu celular e você faz aí, vai no Google, não sei qual é aquela lojinha do Google lá que eu esqueci, de atualização. E você vai ver atualizações dos seus aplicativos. Aí você concorda com um, mas não concorda com o outro. Eu quero atualizar esse aplicativo,
mas não quero atualizar isso aqui. Então você meio que escolhe quais são as atualizações que o teu celular vai receber. Para a transformação da vida, a gente não escolhe a área de transformação que o céu vai trabalhar na gente. O céu transforma, o céu movimenta uma mudança, uma transformação na gente, sem que a gente aceite essa transformação. Isso nos leva a uma condição de transformação. Claro, claro, isso quando a gente está dizendo, Deus, trabalha na gente, conta comigo, eis-me aqui. Nesse movimento de eis-me aqui, de contar com ele, o Senhor começa a ferramentar, a transformar a gente, a nos levar a um processo de transformação, que nem sempre a gente está percebendo, e nem sempre a gente vai concordar de imediato. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a liderar a juventude, eu comecei assim, no chute, sem saber de nada, e comecei a procurar muito material, mas isso aí eu conto em outro momento, sobre a questão dos livros. E aí eu comecei a falar, gente, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu comecei a me apaixonar pela juventude. Literal. Subi laje atrás de jovem que se afastou, que virou traficante. Eu contaria assim uma centena de histórias com vocês, de relacionamento com os jovens, que me deu assim, a certeza de que eu estava no lugar onde eu tinha muito prazer de estar. E aí isso entrou em choque comigo, porque eu já estava com a data marcada para ir para Moçambique. Eu falei, como é que é isso? Será que eu tô fugindo do chamado? Será que eu tô com medo da obra missionária? E aí eu comecei a questionar isso com meu pastor, meu saudoso pastor, no corredor da igreja, andando assim, eu falei com o pastor, aí ele falou para mim, ele me olhou, ele é um senhor de quase 80 anos, ele disse assim para mim, o que o irmão quer? Eu já te disse que o irmão só vai em janeiro. Eu falei, eu sei, pastor. É que eu tô com uma crise dentro do meu coração. Ele, que crise? Eu falei que eu tô amando a juventude de uma forma muito intensa. E pela primeira vez eu tenho um sentimento muito forte de querer ficar e trabalhar com eles. Ele olhou para o Natal, ele parou, ele estava andando no corredor da igreja, ele parou, olhou para mim, falou assim, eu já vi obreiro, qual foi o tempo que ele usou? Eu já vi obreiro frouxo, mas com essa desculpa é a primeira vez que alguém se recusa a ir para o campo missionário. Gente, eu queria entrar embaixo do chão e sair lá na China de vergonha que eu fiquei. Eu falei, pronto, confirmou que eu estava sendo um frouxo. Mas naquele contexto, Deus foi trabalhando na minha vida, na vida dele, até que ele me chamou e disse, olha, o Senhor tratou comigo e para mim está muito claro que o teu chamado é com a juventude. Você vai ter todo o suporte aqui da igreja para desenvolver o teu ministério. Isso eu ia para Moçambique. Os anos se passaram, comecei a trabalhar com juventude, escrevi um livro, palestrando, amo isso, amo lidar com jovens adolescentes da casa do Senhor. Amo. Só que o tempo se passou e, acreditem, eu recebo uma ligação no final do ano retrasado, no final de 2018. Um telefone diferente, atendi, aquela voz também diferente, mas de fala portuguesa. Pastor Jado, tudo bem? Ele falou o nome e ele como ele já saiu do processo de mentoria, ele já entraram outros, eu até esqueci, o nome dele é um nome bem diferenciado. Aqui, eu sou líder de jovens aqui em Moçambique. Ele falou Moçambique, minha mente se abriu, eu falei, pastor, a gente acompanha daqui o seu trabalho aí no Brasil e a gente queria muito que o senhor, eventualmente, quando tiver uma data na sua agenda, o senhor pudesse mentorear a gente pelas redes sociais. Na mesma hora, o Espírito Santo me encorajou, me fez entender. Na mesma hora, o próprio Senhor assim, meio deu aquele baque se dizendo assim, tá vendo? É como se eu entendi dessa forma. Eu não fui no tempo que eu queria ir, mas eu fui no tempo que o Senhor me promoveu chegar. Então eu cheguei naquela terra fazendo uma obra missionária diferente da qual eu pensava que eu faria. Agora eu faço uma mentoria eventualmente com líderes de jovens adolescentes que sentam lá em Moçambique para me ouvir. O que significa isso, irmão? A mudança, esse casulo, essa transformação faz a gente se movimentar para um lugar onde nós seremos úteis a partir do reino de Deus e não para um lugar onde nós queremos estar. E eu acho importante demais pensar nisso.
Tem gente que, quando fala de José, vai lembrar que ele foi governador do Egito, mas não necessariamente vai lembrar que ele sofreu lacerações na alma. Não necessariamente vai lembrar de que ele sofreu dores existenciais, assim, crises existenciais gravíssimas, onde ele olhava para si. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer estar numa prisão, cara? Talvez você esteja nesse momento, nesse contexto, pensando, cara, o que eu fiz para merecer viver o que eu estou vivendo? Para merecer viver, passar o que eu estou passando? Porque eu sou dizimista, sou ofertante, sou dedicado, estou aqui, eu amo Volta Redonda, eu amo minha igreja. E por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Quer dizer, às vezes algumas portas se fecham e a gente não está percebendo que faz parte do movimento do céu de abrir outras portas para qual, ao entrarmos, a gente vai ter um contato muito precioso com aquilo que Deus quer que a gente faça. E continuando, mudança é um movimento. Mudança movimenta a gente. E essa movimentação gera inquietação. Não é fácil sair do lugar onde a gente entende ser o nosso lugar, ter e de repente não ter mais. Eu lembro muito nesse sentido, eu lembro muito de Jó. Mas antes eu quero que você leia Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim. Mateus 6 e 34, diz assim. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis. Uma mensagem para 2020. Porque esse movimento de mudança gera inquietação. Eu sou extremamente, eu tento ser pelo menos, extremamente organizado, planejado. Aqui em casa eu chego, às vezes para mim sair de casa eu avalio toda a programação do dia. E quando algo acontece, principalmente quando é falta de atenção minha ou da minha esposa, aquilo tira a minha paz. Porque eu começo a ficar inquieto com o que eu deveria fazer, com as coisas que eu vou atrasar por conta daquilo. E às vezes eu começo a perceber que essa inquietação é por causa desse movimento. A gente perde tempo, a gente deveria estar num lugar e estar em outro. E esse movimento gera inquietação, esse movimento que o céu move, que a gente está sendo trabalhado, que a gente está sendo moldado, que a gente está sendo transformado, gera inquietação. Nós somos acostumados a ter tudo sob o nosso controle. E quando algo sai do nosso controle, ainda que esteja no controle de Deus, a gente meio que se apavora. A gente crê e prega no Deus, no médico dos médicos, e quando o nosso filho cai doente, a gente perde o nosso chão, a gente fica, nossa, Senhor, tem misericórdia. Mas a gente crê no médico dos médicos. Porque saiu do nosso controle. Não é que a gente não tem fé. Não é que a gente está preocupado, não. É porque saiu do nosso controle. E tudo que sai do nosso controle, ainda que esteja rigorosamente no controle de Deus, mexe com a gente. Mexe com o pai que nós somos, mexe com o marido que nós somos, mexe com o gestor que nós somos, seja na casa de Deus ou no trabalho. Mexe com a nossa agenda, mexe com a nossa rotina. Tudo que movimenta a gente daquilo que a gente tinha planejado causa na gente uma inquietação. E esse processo é interessante, porque Deus acaba usando algumas circunstâncias para moldar a gente. E eu disse para vocês que a mudança é um movimento. Acredito que a mudança também é um processo. Veja, eu separei uma frase aqui do George Bernard Shaw. Ele fala: é impossível progredir sem mudança. Veja, olha que definição interessante. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Ou seja, quando a gente vai se movimentando, é importante acompanhar o processo e perceber que nós não somos os mesmos da semana passada. Alguma coisa já foi alterada na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de crer, na nossa forma de entender, na nossa forma de se relacionar com Deus, na nossa forma de exercitar a nossa fé. Tudo vai sendo moldado e transformado.
E quanto mais rápido a gente entender esse movimento, mais rápido a gente vai conseguir lidar com esses processos de mudança. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E aí ele fala para que a gente possa experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança que a gente está vivendo está preparando a gente para um novo tempo na nossa história. Nós não chegaremos a viver, a provar algo poderoso para a gente, um presente do céu para a gente, se a gente não tiver com base nessas mudanças. Volto a trazer um exemplo simplista demais, mas é uma realidade. Alguns aplicativos eles não vão funcionar adequadamente se você não tiver feito a atualização necessária para ele usar. Algumas plataformas, seja o Google, essas plataformas da Apple ou da Google, elas não vão funcionar se você não mantiver aquele sistema em atualização. Ou seja, não adianta a gente pensar que a gente vai ficar aqui estagnado e vamos receber o novo do céu. Isso não é possível. É claro que com isso, talvez os mais antigos vão dizer, o que ele está propondo? Ele está propondo uma mudança em quê? Porque o evangelho é o mesmo. Sim, eu até escrevi isso no livro, meu primeiro livro. Estava no centro da cidade e fui com meu irmão no centro da cidade e lá era um calor, estava um calor absurdo do Rio de Janeiro, 40 e tantos graus. E eu parado assim, encostado no carro, esperando meu irmão, ele foi entregar um material e eu vi chegando um caminhão da Coca-Cola, assim, passando. E o caminhão passou, fiquei olhando, falei, Coca-Cola, aquela imagem da Coca-Cola suando de gelada, aquele calor, combina o calor, Coca-Cola com o calor, meu Deus, combina. E eu fiquei ali olhando, e de repente veio 5 ou 6 motos da mesma empresa. O caminhão da Coca-Cola levantou a parte de trás do caminhão e começou a munir essas motocas, essas motos para entregarem no centro da cidade. Fiquei curioso com aquilo e perguntei para o motorista, fui lá perguntar. Escritor é curioso de natureza. Eu fui lá perguntar, falei, meu irmão, por que vocês não estão entendendo? Por que vocês vêm com o caminhão aqui? Por que vocês não vão direto no lugar entregar a mercadoria? Ele falou assim, não, porque nós estamos proibidos de chegar em algumas ruas, agora só veículo pequeno que pode. Então, a gente tem que respeitar a mudança. Falei, opa, surgiu logo na minha mente e no meu coração. Claramente, o produto é o mesmo, a marca é a mesma, o valor provavelmente seja o mesmo, tudo é o mesmo. O que mudou, então? A forma de entregar aquele conteúdo. Se o conteúdo é o mesmo, a marca é a mesma, o produto é o mesmo, tudo é o mesmo, o que mudou? A forma de entregar. Nesse sentido, eu digo aos irmãos que estão me acompanhando, os irmãos talvez mais experientes, que possam se preocupar com essa ideia de mudança. A mudança na mentalidade não implica em mudar a essência do evangelho. A essência do evangelho permanece. A palavra não muda, o evangelho não muda, o nosso Jesus não vai mudar. O que muda é a forma da gente entregar esse evangelho, da gente falar. Há anos atrás, eu lembro que eu me deparei conversando com um pastor num treinamento, ele me disse assim, era um treinamento sobre redes sociais e liderança de jovens em redes sociais, eu conversei com ele, e ele disse assim, irmão, fale o que tiver que falar, só não fale que a minha igreja precisa entrar em negócio de rede social, a gente continuar pregando da forma tradicional o evangelho aqui na igreja. Eu falei, não, longe de mim, eu só faço provocações. As decisões é o senhor e a sua liderança que vão tomar. Minha função aqui é apontar caminhos, propor soluções. Tal.
Isso foi há, sei lá, 3, 4 anos atrás, não estou lembrado quando foi esse treinamento. Recentemente eu vi ele fazendo culto online, ou seja, é a mesma pregação. O que ele mudou foi a forma de entregar. Ele precisou mudar. Então, assim, o que eu estou tentando dizer para vocês é que a transformação move a gente para um lugar que a gente não esperava estar. A transformação move a gente para um lugar que a gente não mais imaginou. Eu jamais imaginei poder hoje participar da escola dominical junto com vocês. Que honra que Deus está me dando. Mas por que isso é possível? Porque houve uma mudança na forma como a gente está tratando a entrega do conteúdo bíblico. Houve uma mudança na entrega, mas o conteúdo é o mesmo. A mesma Bíblia que eu estou usando, vocês usam. Então não existe nenhuma mudança na essência, mas está mudando em algumas formas da gente observar as oportunidades. É importante demais esse entendimento, que nós precisamos refletir a nossa mentalidade se a gente quiser entender o processo de transformação que o céu está propondo na gente. Eu separei uma frase aqui do Rubem Alves. Olha que frase interessante. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Ou seja, se antes a vida propõe, como uma lagarta, o rastejar, o andar embaixo, os andares inferiores, a luta, a dificuldade, em algum momento a transformação, essa metamorfose, a crisálida, esse invólucro que a lagarta ela se movimenta para que ela esteja ali sendo transformada, vai levar ela para um outro patamar. Ela vai sair do chão para levá-la para um outro patamar. E quando eu falo chão, não estou falando de pobreza, riqueza, não estou falando de boletos pagos, boletos não pagos, não estou falando disso. Eu estou falando que quando a nossa mentalidade é moldada, é mudada, a gente consegue entender que para chegar no lugar onde Deus quer que eu chegue, eu preciso participar e entender esse movimento de um processo de mudança. As coisas vão mudar, estão mudando. Não precisa necessariamente da sua autorização, ela já está mudando. A sua autorização é no sentido de entender, de aceitar essas mudanças. Eu não sei quem, eu acho que foi o Jung que disse, Carl Jung, que disse que a mudança que eu aceito, a mudança que eu nego, ela me julga, mas quando eu aceito, eu me transformo. É mais ou menos isso. Depois eu vou pegar a frase direitinho e vou mandar aqui pelo Felipe. Mas o que eu nego, aquilo me subjuga, aquilo fica remoendo dentro de mim, aquilo fica sendo um problema dentro de mim. Mas as coisas que eu aceito, logo eu estou pronto para quando eu aceito, eu já começa um processo de mudança. Quando eu sei que eu tenho um problema, quando eu sei que eu tenho algo a ser tratado, a ser moldado, a ser mudado, logo que eu aceito isso, eu começo o processo de cura disso. Mas enquanto eu estou travando, não vivo, não tenho, não faço, isso está travando a cura. Vide Naamã. Vide Naamã. E quando ele silenciou, nada aconteceu. Mas quando ele aceitou que precisava de uma mudança e aceitou o conselho daquela menina que trabalhava na casa dele, logo ele foi provar da cura. Não adianta, enquanto a gente ficar negando o processo, não vou mudar, é assim que eu sou, é assim, não, a gente precisa entender que existe um movimento para nos conduzir a um outro patamar. Existe um movimento que nos conduz a um lugar que vai concordar com o nosso tempo, com algo que Deus está preparando para a gente. Ou seja, a gente pede algo para o Senhor, a gente pede Senhor, me dá um milagre, me faz algo, cura minha casa, salva meu marido, salva minha esposa, salva os meus filhos, salva os meus pais. E Deus começa a se movimentar nisso. E esse movimento do céu implica necessariamente em nos conduzir para esse processo de mudança. Não se engane. Tem hora que Deus me permitam confrontar respeitosamente, gente. Respeitosamente. Mas tem hora que Deus
não nos dá o que pedimos, porque antes disso trata a gente. Porque se não tratar a gente, se Deus entregar para a gente o que nós estamos pedindo sem tratar a gente, quem coloca a perder não é o inimigo. Quem coloca a perder é a gente mesmo. Somos nós que colocamos a perder o que nós recebemos do céu quando a gente não consegue se deparar com a percepção do que Deus está moldando na gente, está mudando a gente. Vamos caminhar. Eu vou concluir. Tenho 2 pontos para pensar com vocês, e a ideia é, nesse processo de mudança, eu estou renovando ou estou deformando? Eu estou me renovando ou estou me deformando? Como assim, irmão? A mudança ela pode me levar a um novo patamar graças a uma mudança de mentalidade, sobretudo quando essa mudança é saudável, quando eu tenho algo do céu moldando em mim, tratando comigo, eu estou percebendo todo o movimento do céu e eu estou permitindo que o Senhor mude aqui dentro de mim o que precisa ser mudado. Paralelo a isso, eu vou lembrar para vocês do próprio José, do exemplo que nós trouxemos antes. Foi traído, vendido como um produto, caluniado, 13 anos preso, e esse cara ainda consegue ter um coração sarado para quando o governador ainda abençoa a sua família. Ou seja, o processo forjou nele um homem de verdade. Ou o processo forjou nele, ou em outras pessoas, uma mulher de verdade. Teve gente que o processo forjou numa mulher, numa mãe de verdade, numa empresária de verdade, num ser humano de verdade. E sem que a gente perceba, esse processo pode levar a gente, sabe, para um tempo onde a gente fala assim, Senhor, obrigado, porque por toda a luta e por toda a dor, eu estou aqui de pé. Eu me percebo alguém diferente. E às vezes eu olho para mim e eu vou repetir, eu faço esse exercício com alguma frequência, o quanto Deus tratou comigo e me movimentou e me moldou a ser alguém diferente. E eu olho para mim mesmo, há anos atrás, e vejo, meu Deus, como eu errava, como eu falava errado, como eu me posicionava errado, como eu me movimentava errado. O Senhor foi moldando, foi forjando. Ou seja, a mudança me renovou. Mas existem algumas mudanças que deformam. Eu lembro de Sansão, que como chamado a ser príncipe, libertador, um homem, sabe, um homem de referência, um homem forte, um homem capaz, mas todas as suas escolhas forjaram uma pessoa deformada, uma mente deformada, uma mentalidade inclinada ao pecado, inclinada ao mal, e que provou consequências terríveis. Então, é preciso que você reflita com muita seriedade, com muita sinceridade, com muita honestidade sobre quais são esse movimento de mudança que a vida tem lhe trago, se você tem se renovado ou se você tem se deformado. Porque tem gente que, infelizmente, pode ter tido uma decepção amorosa, perdeu o casamento, perdeu sua família. E isso não implica necessariamente isso lhe conduzir ao erro, à falha, ao pecado. Só que tem gente que mesmo com muita dor, muita luta, muita dificuldade, ele vai dar um salto na vida e vai conseguir se reequilibrar na vida e vai conseguir, viver um tempo novo. Porque fez boas escolhas. Aprendeu com os erros. Mas tem gente que, a despeito de tudo isso, ele vai fazer péssimas escolhas e vai
acentuar cada vez mais esse afastamento do que Deus tem para você. Por quê? Porque dependendo das suas escolhas, ou você vai se renovar a cada dia e vai buscar em Deus uma mudança, e vai buscar em Deus um tempo novo, ou você vai ser direcionado, ou você vai se direcionar a um tempo de entrega ao pecado. Outras pessoas passaram pelo que você está passando, e nem por isso fizeram escolhas que você tem feito. Então você precisa entender a necessidade urgente de refletir esse movimento de mudança na tua vida. Urgente. É imperativo que você pare agora um pouco. Avalie se a vida, se as dores da vida, as decisões que você tem tomado, as lutas, estamos aí no mês de agosto e é o mês da juventude, é o mês onde a gente pode refletir muito, muito, muito sobre qual é a natureza das decisões que nós temos tomado. Não dá para ficar escondido atrás das decisões dos seus pais. Não dá para ficar escondido atrás das decisões das suas mães. Não dá para ficar escondido atrás da ideia de que ninguém está sabendo que você está vivendo silenciosamente. Não dá para ficar vivendo essa vida escondida no teu WhatsApp, essas conversas que você tem vivido no teu WhatsApp, os vídeos pornográficos que você tem escolhido viver. Para em nome de Jesus e entenda que isso pode deformar a tua mudança. Você tem tudo para ser um homem, uma mulher de Deus, uma mulher, sabe, de excelência na sociedade, alguém que as pessoas vão ver. Só Deus podia fazer o que fez na vida dela, mas não. Tem gente que não consegue perceber que tem feito escolhas que vão deformar e não vão renovar. Cuidado, é tempo de você refletir honestamente e ser honesto consigo mesmo. Eu penso muito nessa perspectiva de que a mudança é um processo. Pelo menos 4 exemplos que eu lembrei aqui. A uva, ela é esmagada para se tornar um vinho. É um processo. Você olha a uva e, de repente, você olha uma garrafa de vinho, como é que ela chegou de uva a garrafa de vinho? Existe todo um processo. Eu estive num vinhedo na ocasião da minha lua de mel e eu conheci, isso foi em 2008, eu conheci o processo de transformação, processo de fabricação da uva para se tornar um vinho. É um processo que você olha e fala, meu Deus, como são detalhes, mas que transforma, que sai de uma posição, sai de um lugar e leva para outro. Sai de um valor e leva para um outro valor. Então, a uva, esse processo que a gente passa, às vezes se assemelha a essas mudanças. A uva esmagada para se tornar um vinho. Os diamantes são feitos sob pressão. As sementes crescem no escuro, silenciosa, sem mídia, sem divulgação, cresce silenciosa, cresce no escuro. E como nós já mencionamos antes, a lagarta se tornam borboletas na solidão. É um processo. Nem sempre é um processo prazeroso, mas é um processo. E esse processo não prazeroso, ele tem contornos de lutas, tem contornos de surpresas, tem contornos de preocupações, tem contornos de perdas, tem. Mas esse processo te conduz, é um movimento, Deus prepara algumas coisas sem acertar com a gente, sem reunir com a gente, mas Ele está preparando você para novos desafios pelo qual você está sendo tratado hoje, está sendo moldado hoje para viver amanhã. É um caminho que conduz a questões que você fala assim, poxa, por que eu estou nesse processo? Tem um meme que eu vi recentemente nas redes sociais que a frase era o seguinte: se Deus escolhe os melhores soldados para as grandes batalhas, Ele acha que eu sou um Rambo. Então, Deus acha que eu sou uma espécie de um Rambo
para ter que lidar com tudo que eu estou lidando. Faz parte desse movimento de construção para onde você está sendo levado, para onde você está sendo, para onde o Senhor, para onde o céu já percebeu que vai te conduzir a um processo novo, a um tempo de aprendizado. Aí eu me pego pensando, né, gente? Eu não sei se eu estou concluindo dizendo sobre isso. Se a gente não está preparado para essas mudanças, se nós não estamos preparados para lidar com tudo isso, não seria mais fácil, como uma atualização do celular, acontecesse de madrugada, tipo, ó, vou dormir, Senhor, enquanto eu estou dormindo, faz uma atualização em mim, aí, dá um jeito aí, vai baixando na minha mentalidade as coisas que eu tenho que saber para lidar com esse novo tempo. Seria mais fácil. Seria mais fácil se, ao invés de a gente soubesse lidar com as questões meio que em cima da hora, lidar com pandemia, com tanta coisa, com desemprego, com doença, com traição, tudo que a gente passa, frustração, depressão, saúde emocional, meu Deus, tanta coisa. Se a gente soubesse que lidar com tudo isso, a gente teria que passar para chegar onde eu estou sendo preparado para chegar, eu teria que passar por tudo isso, meu Deus. Não era mais fácil o Senhor tocar de novo, não. Deus usa as circunstâncias para forjar a gente, para tratar a gente, para moldar a gente. Então, essa circunstância que você está passando faz parte de um processo de transformação para que ele consiga te fazer chegar onde você sonhou, ou quem sabe, o texto bíblico fala que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Os projetos de Deus são maiores que os nossos projetos. Os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos sonhos. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem tudo na mão, a gente não. Deus tem tudo no controle, a gente não, a gente perde o controle. Mas o nosso Deus tem tudo no controle. Então eu queria que você entendesse, que você acreditasse que nesse sentido, que nessa circunstância você está inserido, que dói, que te leva a chorar, que te leva, às vezes, a ter crises, e eu quero te acalmar, suas crises não te afastam do teu Deus. Suas crises de fé, tuas crises existenciais não te afastam do teu Deus. Várias vezes em que a luta me confrontou e me levou às minhas crises, isso também me aproximou de Deus. Porque essas crises me fizeram questionar, buscar entender. E quando eu busco entender, eu me deparo com o amor do Pai. Então, assim, que nessa manhã você saiba que essa crise que você está vivendo vai te conduzir, vai te levar, vai te fazer se deparar com esse amor tão precioso que é o amor do Pai. Deus te abençoe. Vamos para cima, que essa palavra possa guardar no teu coração. Que você possa remoer essa palavra, você possa pegar, anotar isso, refletir sobre isso e colocar a palavra em diálogo com o céu. Senhor, fui confrontado. É isso mesmo, me orienta, me dá graça, me faz entender esse tempo que eu estou vivendo. Porque se eu conseguir perceber o agir do céu, eu vou então seguir pelo aquilo que o Senhor tem para mim. E eu vou começar a tomar decisões adequadas àquilo que o Senhor quer que eu siga. Deus te abençoe. Um abraço, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Uau! Amém, pastor, amém. Muito obrigado. Eu estou aqui, gente, eu estava aqui por trás, aqui ouvindo tudo. E, cara, eu acho que vou ter que ouvir a CBD umas 3, 4 vezes para eu poder pegar tanta coisa boa que foi falada aqui. Gente, como é que esse mês está começando? Bacana, hein? Oh, meu Deus! Pastor Jader, eu não sei nem como te agradecer, meu amigo. Eu peguei aqui algumas frases, gente, para a gente refletir o que o pastor falou. Olha só, pega só um pouco dessas frases. Ó.
Quando a gente não consegue acompanhar o processo, somos impedidos de entender o nosso propósito. O processo nos forma pessoas maduras. Quando tomamos conta do nosso próprio processo, da nossa própria vida, deformamos nosso destino. Caraca! A minha pergunta é, então, né? Suas escolhas estão te deformando ou te trazendo e te fazendo imagem e semelhança do seu Criador? Pastor Jader, não tenho nem como te agradecer, meu amigo, por tanto conteúdo, por tanta coisa boa que o senhor nos ofereceu aqui nessa manhã. Quero te agradecer muito por esse tempo, quero te agradecer muito por esse momento que nós estivemos aqui e dizer que realmente nós estamos começando o mês, como todos os anos, com o pé direito, fazendo da forma certa e aprendendo muito, muito, muito sobre todo esse conteúdo que nós aprendemos aqui nessa manhã. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. E antes aí de você se despedir, eu queria orar e entregar nas mãos de Deus tudo isso aí que a gente aprendeu aqui nessa manhã e, de alguma forma, eu tenho certeza que transformou a vida de quem está ouvindo e vai transformar a vida de muitos outros que irão ouvir essa mensagem. Pode falar, pastor. Felipe, tem uma frase que eu anotei aqui, e ela o tempo todo, às vezes, me causa reflexão. A gente fala muito sobre o Senhor me usa para mudar meu mundo, me usa para tocar em volta redonda, me usa para que a minha existência dialogue com a minha cidade, com o estado, com o Brasil. Quem sabe alguém que está sentado aqui me ouvindo agora seja alguém que o Senhor vai usar para movimentar a nação. Exatamente. Quem sabe alguém que está sentado me ouvindo aqui nessa manhã sejam pessoas que o Senhor vai movimentar para eventualmente mudar a política da cidade ou do estado. Eu creio que existem jovens que o Senhor está ferramentando hoje, que está sob sua liderança, que está ouvindo a EBD hoje. Quem sabe são pessoas que vão estar atuando na política da cidade, na política do cenário nacional, dirá cenário internacional. E eu tenho uma frase que confronta a gente, é uma frase do Osho que fala assim: quando a mudança acontece em ti, já começasse a mudar o mundo. Ou seja, quando a gente se percebe num processo de mudança, logo já percebi que a partir do meu mundo, o mundo está sendo mudado. Amém. Então, a gente precisa aceitar o processo que a mudança está nos causando e decidir renovar e não deformar. Deus abençoe. Eu estou muito feliz de ter participado com vocês. A alegria é toda nossa, pastor. Muito aprendizado, muita coisa boa. Graças a Deus pela sua vida, por você existir e por você estar aqui nesse tempo junto conosco, caminhando aí nesse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de orar nesse momento, pastor, e entregar nas mãos de Deus tudo isso que nós estudamos aqui, as pessoas que vão assistir, né, essa aula. Isso vai ficar disponível no YouTube, então a gente tem a oportunidade de alcançar muita gente e que essas pessoas possam realmente ser alcançadas e ter uma transformação e passar por uma metamorfose em suas vidas para que eles entendam o processo e vivam os sonhos de Deus. Vamos orar? Eu queria que o pastor orasse para a gente. Ora para a gente, pastor. Agradecendo esse momento aí que nós estivemos juntos. Senhor, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Deus. A ti damos a honra, a glória e todo o louvor para todo sempre. É o Senhor que nos conduziu, é o Senhor que nos trouxe aqui até esse dia, é o Senhor que nos encoraja, que nos inspira, que trata com a gente, que corrige a gente, que orienta a gente. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Senhor Deus, por essa rica oportunidade. Que alegria, Senhor, o Senhor me deu nessa manhã de poder compartilhar essa fração da tua palavra com os meus irmãos de Volta Redonda. Deus, dá graça aos teus filhos, que eles possam continuar crendo, Senhor Deus, que tu és o Senhor deles e que nós somos um corpo, que nós temos, Senhor Deus, a orientação do céu e seguimos com essa orientação de continuar crendo em ti. E que essa pandemia, Senhor Deus, possa passar o mais breve possível e que nós possamos voltar a nos reunir em comunhão e estarmos juntos para a glória do teu nome.
Deus, abençoa, Senhor Deus da graça, inspira esse tempo do mês da juventude, o mês de agosto. Abençoa a Betânia de Volta Redonda, e não só ela, o seu pastor e toda a sua membresia. Deus, nós queremos agradecer. Tu és o nosso Deus. A ti damos a honra, a glória e para todos sempre, Senhor Deus. Abençoa o Felipe, abençoa o Levi, a sua linda esposa. Dá graça aos teus filhos. Nós te agradecemos pela comunhão que o Senhor nos deste, pela relação de amizade que o Senhor me proporcionou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Jader, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado aí. E, cara, tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai já trazer uma grande transformação na vida das pessoas. Pode dar sua palavra final aí, a gente já está terminando aí nossa EBD, para a gente poder se despedir. Gente, obrigado por ter ficado comigo aqui. Eu, como mencionei a vocês, eu estou publicando um livro novo agora em agosto, e o Felipe vai ter aí, vai chegar o livro dele aí por esses dias, e se os irmãos se interessarem, eu converso um pouco sobre isso que eu falei agora. Esse é um dos capítulos desse livro, e eu falo sobre essas mudanças que a vida traz na gente. O nome do livro é Decisões em Tempos de Crise. E eu falo um pouco sobre a experiência que eu tive na quando fiquei internado, quando fiquei no CTI, a relação com a minha família, a relação com tanta coisa boa que o Senhor me proporcionou. Obrigado, Deus abençoe vocês. Um abraço. Show de bola, pastor. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, pastor. Pessoal, isso é só o começo do mês dos jovens. Tem muita coisa boa. Olha, você vai ter que ver essa EBD umas 3, 4 vezes para você anotar tudo que foi falado aqui pelo pastor Jader, gente. É muito conteúdo bom. E é isso que nós queremos oferecer para vocês esse mês. Um conteúdo que possa transformar. Afinal, nós estamos num processo de metamorfose. E aí, você está comigo nessa transformação? Te espero lá, te espero nesse mês, te espero nesse domingo. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, hein? Grande abraço, pessoal. Valeu! Perfect.